Vereadores das comissões de Fiscalização e Controle de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência da Câmara de Bauru realizaram no dia 17 de março uma diligência na UPA da Bela Vista. O objetivo foi checar como está o atendimento médico e o estoque de insumos, medicamentos, equipamentos, além do estado de conservação da unidade. É muita gente, muitas pessoas necessitando de atendimento médico. E o atendimento médico aqui não é atendimento clínico. Pelo que a gente observa, e conversei com vários pais aqui, principalmente pais de crianças, o pai segurando uma criança com pneumonia. Então, um atendimento de uma criança com pneumonia é um atendimento de urgência, né? Muitas vezes a gente fala, o atendimento pode ser feito no posto de saúde. Num caso desse, não, tem que vir para cá, porque de repente precisa fazer uma internação, de repente precisa submeter a criança a um soro, alguma coisa do gênero, a um respirador. Enfim, a situação é caótica. O que nós precisamos é o seguinte, diante desse cenário horrível que a gente vê aqui, nós precisamos tomar atitudes. Se nós não temos o poder de execução, que nós não somos do executivo, nós somos do legislativo, nós temos que sentar com a prefeita, não adianta, temos que deixar as vaidades de lado, temos que deixar o partidarismo de lado e pensar nas pessoas que aqui estão. Porque quando você ouve aqui, você pode ouvir qualquer relato aqui, não tem nenhum relato aqui de tranquilidade, todo relato de reclamação. Se unanimemente as pessoas reclamam é porque o problema existe, não adianta ficar tampando o sol com a peneira. O próprio Ezequiel, que é um servidor de carreira aqui do município, apontou o número de funcionários hoje na saúde é insuficiente para atender a demanda. Ou seja, cresceu muito pouco o número de funcionários de 2010 até a presente data, 2023, o número cresceu de forma desproporcional ao aumento da demanda. Por isso, é preciso rever, planejar novamente tudo isso aqui. Se for necessário contratar um OS, que contrate uma OS. Se não tem caixa para poder fazer contratação de servidor de carreira, que faça a contratação de OS. Mas é preciso fazer alguma coisa. O que nós não podemos é deixar pessoas aqui esperando 4, 5, 6 horas, chegando a óbito, como recentemente chegou, em razão de falta de atendimento. Não de atendimento, em razão de inexistência de vaga para aquele caso específico, que foi a menina que veio a falecer em razão da dengue, que precisava de um leite de UTI. Muito pouca UPA infantil na cidade. Você vê, Bauru com quase 380 mil habitantes, pouco mais de 380 mil habitantes, só 2 UPAs infantis. Onde tem uma UPA normal, tem que ter uma UPA infantil, para poder até desafogar o atendimento aqui na UPA Gás, na UPA Bela Vista, onde a gente se encontra. Você vê, já está tendo um surto respiratório, segundo o Ezequiel. E só com 2 UPAs infantis, é isso aí, é o caos, não vai ter como. Demanda é muito grande, porque com que consegue atender a população. Então tem que ter uma reavaliação do planejamento aí, fazer uma descentralização, na minha opinião, uma descentralização de UPA infantil. Tipo, tem UPA no Ipiranga e tem UPA no Meridota. Tem terrenos ao lado, vamos fazer uma ampliação dessas UPAs normais para virar uma UPA infantil também. A população carece. Quem mora no Meridota tem que ir para o Gás, tem que vir para cá, é muito longe, no desespero. E aí o funil é muito pequeno, né? Muita gente para pouco atendimento. Só tem pouco lugar, chega aqui até atender, só se for caso de vida ou morte para atender na hora. Como tem esses protocolos aí de classificação de risco, então tem que ter uma reavaliação no planejamento. Que engraçado, e dinheiro tem. Dinheiro tem, mas segundo o Ezequiel me falou, tem que ter um projeto. Mas, estava em pandemia, mas esse projeto não é porque estava em pandemia, é porque o projeto já não podia estar finalizado para ampliação. Quer dizer, tem que ter um feeling maior para as coisas andarem mais rapidamente. Esse documento nós estamos solicitando a falta de medicamentos de 1 mês aqui no UPA e vou também protocolar nos outros UPAs. Eu estou aqui com a Mari, que é a enfermeira-chefe, aqui a farmácia, ela acabou de assinar e vou estar entregando aqui na mão delas aqui para ver se a gente já tem essa informação. Você acha que a gente já tem essa informação de imediato? Ou não? Eu acredito que sim. A farmacêutica responsável vai providenciar a lista com critério, né, para que não erremos em nenhum item, deixemos de colocar ou coloquemos a mais. E aí a gente vai entregar para vocês, tá? O que mais assim que a gente entendeu que é o que está causando tudo isso é a falta de funcionários. Não existe. Tem 3 técnicos de pediatria, técnico de enfermagem para atender na pediatria, onde deveriam ter 6. Adultos tem 9, onde deveriam ter 14.
Então, como você imagina, os funcionários já trabalham sobrecarregados com um número normal de atendimentos. Agora, você imagina esse número 3 vezes mais. Ou seja, é um absurdo como que está muito pequeno o quadro de funcionários. Então, precisa aumentar o número de funcionários. Entre outras coisas, assim, falta de materiais, né, poltrona, não tem uma poltrona para as mães sentar, as filhas ficam aguardando vaga de internação 5 dias numa cadeira, as mães. Então, precisa de um conforto melhor também para essas mães que estão ali com seus filhos doentes. Então, mas assim, funcionário. Né? Precisa urgentemente de mais funcionário. Não existe. A gente está vivendo uma epidemia, né? E não tem funcionário. Então precisa de mais profissionais. Isso é o que a gente conseguiu ver. Ali agora, conversando com uma técnica de enfermagem, ela chorou. Ela chorou de tanto sobrecarregada que ela está. Você imagina. Então é isso. O que a gente precisa nesse momento é de mais funcionários. O diagnóstico que a gente faz depois dessa diligência é que a saúde pública de Bauru está na UTI. E quem acaba morrendo é o povo. Um quadro de extremo esgotamento dos servidores que estão trabalhando numa pressão gigantesca, porque eles são a porta de entrada. Então, as famílias aqui com 4, 5, 6 horas, mães sofrendo, né? Mães chorando, filhos com problemas graves aguardando aí por um tempo grande, camas sem lençol, sem coberta, sem estrutura mínima, falta de medicamentos, até esparadrapo faltando. E o servidor sente isso na pele. Então, quadros defasados, reposições que não foram feitas ao longo dos anos, setores que deveriam estar trabalhando com 6 servidores e hoje está só com 3. Quer dizer, é um quadro que é fácil de diagnosticar qual que é o problema. Então, nós vamos ter que resolver essa questão. Por que falta medicamentos? Se tem lençóis e cobertas, por que não está aqui? Por que as pessoas estão tendo que vir para a UPA 2 vezes? Vem para atender e depois vê que não tem o material necessário e volta para casa para buscar. Injusto. As pessoas estão sofrendo duplamente. E os servidores estão sentindo isso muito de perto. Há um quadro visível de adoecimento dos nossos servidores. E a população tendo esse atendimento que está deixando a desejar. Então, nós estamos chamando essa reunião com o Executivo no próximo dia 29. Né? Não só a Comissão de Fiscalização e Controle, mas nós vamos envolver as demais comissões da Casa, porque nós temos que exigir da prefeita, primeira coisa, imediatamente a organização desse estoque e do critério de compras, não é? Imediatamente. Segundo, a reposição imediata dos servidores nos espaços que está defasado. Tem concursos vigentes, se precisar, a Câmara aprova aumento de quantitativos, mas a demanda é muito grande e não dá para continuar da forma como está. E algumas outras medidas que são triviais, que nem deveriam estar sendo problema, mas que são. E que está agigantando o sofrimento, tanto da população quanto dos nossos servidores da saúde. Olha, eu vejo como revoltante a situação, porque se o poder público tivesse atendido os pedidos que foram realizados por mim, desde o início do meu mandato, nós não estaríamos nessa situação. Tudo isso que está acontecendo hoje foi apontado lá no início. E, infelizmente, hoje nós entramos na unidade de pronto atendimento, nós nos deparamos com servidores cansados, com a população sofrendo e tudo continua da mesma forma. Você se depara com cadeira de acompanhante que está quebrada desde o nosso primeiro dia de mandato. E isso foi feito o pedido e nem o básico foi atendido. E isso é revoltante. A gente espera e a gente vai lutar por mudança. Quem sofre é a população, não é verdade? A população vem sofrendo muito. Tem dias que a gente passa aqui pela unidade, você olha a rua, está lotada de gente aguardando, porque o quadro de servidores está reduzido. Servidores virando hora, trabalhando estressado, cansado. Estávamos conversando agora com o servidor chorando, porque infelizmente acabou se envolvendo num problema, apanhou, né, de uma paciente que estava aqui no local, e isso dá para ser evitado. Então, o poder público tem sim que olhar com uma forma sensível para as pessoas, respeitar as pessoas, respeitar os servidores e fazer isso acontecer, atender com respeito à nossa população. Os vereadores foram recebidos e acompanhados pela enfermeira-chefe da UPA e também pelo diretor de departamento da Secretaria de Saúde, que responde interinamente como secretário, Ezequiel Santos, que justificou as falhas apontadas pelos vereadores. Quando fala-se em demora de atendimento, a gente não pode fazer uma avaliação muito superficial, só que foi visto. Porque existem protocolos de atendimento, determinado pelo Ministério da Saúde. Então, quando o Ministério da Saúde ele credencia uma UPA, ele determina um protocolo de atendimento. Então, o paciente passa por uma triagem inicial, tem uma classificação de risco. Então, se ele foi classificado como azul, ele pode esperar até 4 horas ou mais, dependendo se tiver uma urgência na frente. Se ele for classificado como verde, há tempo de espera mínima de 3 horas. Se ele for amarelo, até 1 hora e vermelho, atendimento imediato. E a gente lembrar que a UPA foi criada para atender urgência e emergência, né?
Lógico, não é culpa da população, desde que a UPA foi criada, ela foi educada a usar a UPA no município de Bauru, então a população acaba sendo vítima da forma que foi divulgada para ela o uso do serviço. Mas assim, então demora, tem que ver qual classificação o paciente está e você está respeitando dentro da classificação de risco. Então assim, lógico, para quem está esperando, 1 minuto é muito tempo. A gente entende isso e a população não tem culpa. Mas a gente não pode fazer uma avaliação tão superficial simplesmente só pelo tempo de espera. Tem que olhar os protocolos e como é definida a classificação de risco e os protocolos que vêm do próprio Ministério da Saúde. Com relação aos funcionários, há falta de mão de obra? Sim, quando a gente fala mão de obra médica, a gente não está com déficit hoje, porque tem a FERSB, a gente tem médico, de acordo com o porte da UPA, é dimensionado o quadro de médicos, e a gente tem médicos suficientes para atender essa UPA. Quando a gente fala questão de enfermagem, que é o servidor próprio da prefeitura, a gente está com um pouco de defasagem, mas porque todo um processo de contratação, concurso, porque muita gente chama um profissional hoje, ele não responde de imediato. Ele tem até 60 dias para assumir. Então, muitas vezes, a pressa nossa não é a pressa daquele servidor assumir o cargo.